Antes que o mundo conhecesse Hannibal Lecter ou Psicose, existiu Ed Gein, um homem comum num lugar esquecido. Mas o que a polícia encontrou dentro da casa dele mudou o significado de horror real. Havia algo inquietante naquele pedaço de terra isolado. Campos secos, vento cortante e uma casa velha que parecia observá-lo de volta. Ninguém passava por ali à noite, e quem passava jurava ouvir algo se movendo no escuro. Era apenas o vento, diziam. Mas o vento não arranha portas, o vento não sussurra nomes. Naquela fazenda vivia Ed Gein, um homem solitário, de gestos lentos e olhos vazios. Vivia do que a terra lhe dava e do que o silêncio permitia. Mas o que ele guardava entre aquelas paredes, ninguém poderia imaginar. Dentro da casa, o tempo parecia ter parado. Os móveis estavam cobertos por lençóis gastos, o ar era denso e imóvel. Cada quarto parecia uma lembrança esquecida, um altar para algo que não deveria ser lembrado. No andar de cima havia uma porta sempre trancada. O quarto da mãe de Ed. Mesmo após a morte dela, ele nunca deixou que ninguém entrasse. O pó cobria tudo, mas a sensação era de que alguém ainda dormia lá dentro. As frestas da madeira deixavam escapar sussurros. Alguns diziam que, à noite, vozes femininas chamavam o nome dele. Outras vezes, apenas um murmúrio, como o som de uma prece. Durante anos, Ed viveu como se o mundo lá fora não existisse. Ia à cidade raramente, sempre calado, sempre com o mesmo olhar distante. Os moradores o achavam estranho, mas inofensivo. Um homem simples, talvez solitário demais, até que uma mulher desapareceu. A pequena loja onde ela trabalhava foi encontrada aberta, a luz piscando, o chão coberto de marcas que ninguém conseguiu explicar. O vilarejo inteiro ficou em silêncio. Algo terrível havia acontecido e todos sabiam, embora ninguém quisesse acreditar. Quando a polícia foi até a casa de Ed, o ar parecia mais pesado do que o normal. A porta rangeu ao abrir, e o cheiro que veio de dentro era quase impossível de suportar. Um misto de ferrugem, poeira e algo mais. Os agentes entraram em silêncio, iluminando o interior com lanternas trêmulas. As paredes estavam cobertas por jornais antigos, objetos pendurados e coisas que pareciam feitas à mão. Só que, à medida que olhavam mais de perto, perceberam que não eram objetos comuns. O que viam ali não podia existir. Cada cômodo revelava um fragmento da insanidade. Máscaras feitas de pele, cadeiras cobertas por algo que antes fora humano. Um horror tão detalhado que beirava o artístico. Era como se ele tentasse reconstruir um corpo inteiro, pedacinho por pedacinho. E no centro daquilo tudo, uma cadeira voltada para o quarto da mãe. Sempre ali, sempre de frente para a escuridão. Os investigadores descobriram o impensável. Ed passava as noites vagando por cemitérios, desenterrando corpos. Levava partes de volta para casa e com elas criava um mundo onde a morte não existia. Um mundo onde a presença da mãe ainda o observava, onde a solidão não tinha fim. Cada objeto, cada detalhe, era um retrato do delírio de um homem que não conseguiu suportar a ausência. E o mais assustador é que ele acreditava que nada daquilo era errado. O silêncio na casa de Ed era mais profundo que o som. A cada passo, o chão estalava como se respirasse. As janelas, cobertas de poeira, deixavam entrar apenas o suficiente para que as sombras dominassem o resto. Não havia música, não havia risadas. Apenas o som distante do vento e o tic-tac lento de um relógio que já devia ter parado há anos. Quando o levaram embora, Ed não resistiu. Caminhou calado, com o mesmo olhar vazio de sempre. Nenhuma confissão, nenhum arrependimento. Apenas um suspiro,
e o som do portão se fechando atrás dele. O caso se espalhou pelo país. O nome Ed Gein passou a assombrar os jornais, as rádios, os sonhos. Sua história inspirou filmes, lendas e alimentou o medo mais antigo do ser humano, o medo de quem se esconde à vista de todos. Diziam que no hospital psiquiátrico, Ed falava com alguém que ninguém via. Sentava-se por horas olhando para o vazio, sorrindo de vez em quando, como se ouvisse uma voz conhecida. Alguns enfermeiros afirmavam sentir um frio estranho quando passavam por ele. Outros evitavam sequer olhar nos olhos do homem. Havia algo ali que não era loucura comum. Era algo mais profundo. Algo antigo. Hoje, a casa de Ed Gein não existe mais. Foi destruída, queimada até as cinzas. Mas alguns dizem que, se você for até aquele campo, ainda é possível ouvir o som do vento passando entre as árvores secas. E por um breve instante, o estalar de madeira, como se uma porta fosse aberta bem devagar. O ar fica pesado e o silêncio absoluto. É quando dizem que ele ainda está lá, observando, esperando. Ed Gein foi declarado insano e viveu o resto dos seus dias em silêncio. Nunca mais falou sobre o que fez, nem sobre o que o levou a fazer. Mas o legado que deixou é mais assustador do que qualquer crime. Porque o verdadeiro horror não está apenas no que ele fez, está no que o fez ser assim. O isolamento, a perda, a devoção doentia e o amor cego por algo que nunca o libertou. Alguns monstros não nascem no escuro. Eles são moldados por ele, criados em silêncio. E, às vezes, o mal mais profundo não grita. Ele apenas observa, esperando o momento em que o mundo se esquece que ele existe. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque ainda tem muitos relatos como esse esperando para serem contados. Histórias reais, histórias que nunca ficam em silêncio.